Eu automatizei toda a minha finança utilizando o Cloud e criando esse dashboard onde eu consigo registrar todas as minhas entradas, saídas, custo fixo, custo variável, cartão de crédito e, além disso, acompanhando a minha meta de economia e também a minha meta de gasto de cada categoria do que eu tenho para pagar todos os meses. Eu criei um bot no Telegram onde ele consegue registrar as minhas compras, ele consegue me mandar notificações de quanto eu gastei na semana e também um acompanhamento completo de como tá as minhas finanças mês a mês. E para te ajudar, eu criei um guia prático onde vai ter todos os passos de como você vai instalar de forma mais simples possível utilizando o seu Cloud Code, beleza? E o melhor de tudo é que eu criei tudo isso gratuitamente. Você não precisa pagar nenhuma ferramenta que vai utilizar para deixar isso aqui tudo online e não precisa de nada. Tudo isso vai rodar direto do seu computador com o seu próprio sistema. Ou seja, só você tem acesso em qualquer lugar, seja no celular, no computador, e você vai poder fazer tudo isso, como eu falei, passo a passo de graça. Mas vamos ver como ele funciona aqui na prática. Primeiro, essa visão geral que eu deixei aqui, onde você consegue registrar o seu saldo do mês, entrada, saída, a sua meta de economia. Do lado direito fica os gastos por cada categoria que você está colocando o seu dinheiro. E além disso, a evolução do seu mês, para que você possa ter esse acompanhamento e entender se você está evoluindo ou se você está piorando. Além disso, tem os custos fixos, variáveis, as suas contas pendentes do mês. E o lançamento é feito aqui direto a cada mês, onde eu consigo registrar o meu salário, venda, custos, como eu falei. E é bem simples, se liga, eu venho aqui na descrição e coloco salário 3, por exemplo. Coloco um valor de R$ 1.500 e assim que eu adiciono, ele já fica aqui em cima somado, ó. E eu posso marcar se eu recebi, se eu não recebi. Tudo isso de uma forma muito simples que eu vou te ensinar agora como você vai instalar passo a passo, de forma fácil e simples e, além disso, tudo grátis. Então vamos lá para o tutorial de como instalar isso tudo. Então vamos seguir todos os passos que estão aqui. A primeira coisa que você vai precisar é ter conta nos 3 lugares que eu apontei aqui. O Cloud, obviamente, o Neon, que é o lugar que vai guardar todos os dados e vai deixar seguro, e o terceiro é o Vercel, que é como se fosse a hospedagem do sistema que a gente vai colocar. Então eu já deixei minhas contas criadas aqui tranquilamente e vamos voltar para o nosso tutorial aqui. Você vai instalar o seu aplicativo do Cloud Code, eu já tenho. Você vai instalar o Node.js também, ó. Você vem aqui, node.js.org, vai abrir isso aqui e você vai baixar. Basicamente é porque a gente está fazendo uma coisa com JavaScript e precisa desse programa para ele conseguir ler o JavaScript. Simples assim. Depois de instalar, pode fechar. E aí no passo 3 eu vou precisar criar uma pasta dentro do meu Cloud Code. Então eu vou abrir o meu Cloud e venho na opção de Code. Lembrando que se eu voltar aqui eu tenho o Chat, o Cowork e o Code. Para esse caso, nós vamos utilizar exclusivamente o Cloud Code, beleza? Então agora eu vou criar a pasta aqui. Eu já seleciono a que já estava aqui, venho em abrir uma pasta e aí eu vou criar uma nova pasta, beleza? Vou aqui onde eu quero, criar nova pasta e vou chamar de Financa. Vou criar e vou dar um abrir. Beleza. Agora que eu selecionei a pasta de finanças aqui, eu vou aqui no meu tutorial e vou colar essa mensagem do passo 4 aqui dentro do meu Cloud Code, beleza? Vou copiar tudo aqui, dar um Ctrl V e dar um OK. Aí ele já vai começar a trabalhar para fazer a instalação de tudo aquilo que a gente precisa e pediu aqui para ele fazer. Como foi eu mesmo que criei todo esse sistema e também fui eu que fiz ele do zero, eu não tenho problema, eu confio em todos os arquivos que estão aqui. Então eu vou trocar aqui da ideia de aceitar edições para tudo no modo automático, beleza? Porque aí eu não preciso ficar sempre permitindo essas coisas que ele vier pedir aqui, ó. E eu ficar aqui marcando. Então eu vou deixar no modo automático, quando ele vai ativar tudo e vai me entregar depois de instalado. Ele só vai me chamar quando tiver a necessidade da minha execução. Pronto, agora chegou o momento onde ele me pediu para fazer alguma coisa. Onde basicamente ele me disse, ó, abra o site do Neon, que é onde vai guardar todos os nossos dados, né, nosso banco de dados. E ele vai pedir para eu criar um novo projeto lá dentro para a gente utilizar esse banco de dados que a gente vai criar dentro do Neon. Então vou lá fazer isso agora. Venho aqui, venho no Neon, criar novo projeto, vou escolher aqui o nome Minhas Finanças, aí deixa eu ver se ele pediu alguma configuração aqui, ó. Não pediu nada, beleza. Só vou selecionar uma região aqui do Brasil e vou clicar em criar. Aí agora eu vou clicar em Connect e vou copiar todo esse código aqui e vou jogar lá dentro do meu Cloud Code. Então vou copiar, vou lá no meu Cloud e vou dar um Ctrl V aqui dentro, ó, que é com que ele me pediu para que eu entregasse para ele. E depois de fazer esses passos, ele pediu para que eu permitisse fazer o processo também dentro do Vercel. Então, basicamente, eu só vou clicar em permitir e ele vai começar a fazer todo o trabalho dentro do meu Vercel. E depois de alguns minutinhos, o Cloud Code já entregou o resultado pronto para mim e com o link do aplicativo ou do sistema que a gente já pode utilizar, que está online. Além disso, ele me entregou também aqui que toda a questão do sistema já está no ar, os testes que ele fez,
como funciona para abrir no computador, como funciona para abrir no celular. E ele também me entregou uma questão que é o seguinte: quando eu fiz esse sistema, eu queria que eu sempre pudesse mandar direto no Telegram, como eu mostrei para vocês lá no começo, que facilita muito minha vida. E aí nesse caso, como eu já tenho meu bot feito lá no Telegram, como eu mostrei para vocês, eu não vou fazer esse passo. Mas aqui no tutorial que eu deixei para vocês no formato de texto, eu também deixo aqui no final, ó, que é opcional. Mas você poderia vir aqui no seu Cloud Code, copiar esse comando que basicamente diz, ó, quero o bot do Telegram também. E aí ele vai te ajudar a configurar o bot do seu Telegram do zero e vai deixar funcionando do mesmo jeito do site. Então é bem simples, se você seguiu todos os passos que a gente fez aqui durante o vídeo, ou até mesmo daqui do guia de instalação que eu deixei no formato de texto, e você passou por todos esses passos, ao chegar no passo 6, claramente você vai ter esse mesmo link, esse mesmo não, que o seu vai ser diferente, mas você vai ter um link para você utilizar. Vamos clicar e ver como ficou. Vou pedir para abrir no navegador padrão, e tá aqui, ó, ele já me pede um login para que eu coloque aqui. Então vou escolher um login aqui, tutorial, vídeo. Já percebo que nessa versão que ele criou nessa cor, as letras aqui, ó, não estão legais, tá vendo? Mas aí eu posso trocar, é só pedir pro Cloud Code. Normalmente eu uso a versão branca. E como ele trouxe a versão escura, porque o meu sistema do Mac tá na versão escura, ele ficou desse jeito. Então eu vou clicar aqui. Na primeira vez que você faz o login, quando você colocar o seu usuário aqui, ele já vai acessar direto e vai guardar esse usuário para sempre aqui dentro. E lembrando, isso daí é um uso em um site que vai ser só seu e que só você vai utilizar. Não precisa mandar para outras pessoas, a não ser que você queira. Porque aí no caso os dados ficam seguros porque só você tem acesso a isso aqui, tá certo? Não tá online para um monte de gente achar. E se você achar que só o login não é seguro o suficiente, pede para o seu Cloud Code adicionar uma senha também que ele vai adicionar no banco de dados do Neon, beleza? Então vamos aqui acessar. Prontinho, aqui eu já consigo ver tudo funcionando, ó, a visão geral, os lançamentos, o cartão, o orçamento que eu tenho para cada coisa e o ajuste que eu quero fazer. E eu já vou aproveitar para trocar do escuro que tá agora pro claro. Eu prefiro essa versão, pelo menos aqui nos aplicativos, dashboard de finanças, eu sinto que o branco é melhor. Então vamos lá, ó. Eu posso vir aqui na visão geral, iniciar o mês, e quando eu clicar para iniciar o mês, você já vai ver que o dashboard ele já fica completo como você viu lá no começo. Saldo do mês, entrada, saída, a meta de economia que você tem e a evolução mês a mês que você pode ter quando você começar a usar isso aqui todos os dias e todos os meses para que ele possa registrar a evolução das suas finanças. Além disso, tem as marcações de fixos e variáveis e as contas pendentes do mês, né? Que eu gosto de utilizar e ver sempre isso aqui na visão geral. Então vamos preencher algumas coisas aqui para a gente já ver se está funcionando tudo certinho. Eu vou começar aqui pelo tópico de entrada. Então vou colocar aqui salário, vou colocar um valor de R$ 1.800 e vou adicionar. Depois eu vou colocar aqui vendas, comércio. Tô só criando as ideias aqui, beleza? E vou colocar R$ 200 para a gente ter um orçamento de R$ 2.000. Depois em custo fixo aqui, eu vou colocar aqui o aluguel, moradia já marcado, porque você tem as categorias aqui já funcionando certinho. Vou colocar que o dia de vencimento é dia 15 e que meu aluguel custa R$ 800. Vou adicionar aqui também. Agora vamos adicionar um custo variável. Eu vou colocar alimentação não, vou colocar iFood, que é melhor. Porque eu já tenho uma categoria de alimentação aqui. O dia de vencimento é dia 5 e eu gastei R$ 500 de iFood. Aí, ó, já tá tudo marcado aqui nos lançamentos. Lembrando que você pode colocar o preenchimento de todos esses dados aqui lá pelo Telegram. O que eu configurei para mim, ele registra somente os custos variáveis, que são as coisas que eu vou utilizando no dia a dia e peço para ele registrar. Mas quando você estiver configurando o seu bot, durante os arquivos aqui, eu já deixei um guia para que ele perguntasse para você o que é que você deseja. Notificação de gasto, se vai marcar custo fixo ou variável, se vai marcar as entradas também. Tudo que você quiser, ele vai registrar para você, porque eu já deixei um mapa para o Cloud ler e fazer o máximo e o melhor possível para você. E aí quando a gente volta aqui para a visão geral, eu consigo ver aqui, ó, o saldo do meu mês, que é de R$ 700, no caso, que é o que sobrou do meu mês, as entradas que eu tive de R$ 2.000 e também as saídas, né, que foram os meus gastos. E aqui do lado direito ele vai marcar aqui, ó, a moradia, a alimentação, que são os gastos que eu registrei lá. E aqui no canto são as contas pendentes do mês, ó, que eu tenho aqui, que tá tudo certo. Se eu voltar aqui no lançamento, eu posso marcar de pendente para pago, quando eu dou um clique, ó. Então eu marco tudo aqui para ficar verdinho o meu mês. E basicamente a gente tem um sistema completo onde eu consigo automatizar todas as minhas finanças direto do meu bot do Telegram ou até mesmo criando uma comunicação com o meu cloud, onde eu posso mandar o meu extrato bancário, ele preencher, ele pedir ajuda para o próprio Telegram e registrar tudo isso aqui automaticamente. E lembrando que quando você passar para o próximo mês de julho agora, por exemplo, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu for para o mês de agosto, quando eu clicar em iniciar mês, ele vai puxar
todos os gastos fixos que eu tive e aí eu só preciso registrar as entradas e os custos variáveis. Perceba que aqui, quando eu criei o mês de agosto, ele puxou os dados do que eu gastei do mês anterior, então já veio aqui, ó, com a saída que eu registrei no mês anterior, mas não veio as entradas. Então eu viria aqui nos lançamentos e marcaria agora o mês de agosto novamente. Por exemplo, salário, e eu posso colocar aqui R$ 1.800 e adicionar. E aí a gente faria tudo novamente para todos os meses. Ah, e lembrando, é claro, se todos os meses você não tem variação da sua renda, você pode pedir para que ele também guarde as entradas que você tem, ou seja, o seu salário e todas as comissões que você recebe todos os meses pode ficar registrado sempre puxando do mês anterior. Eu só não deixo registrado aqui no meu pessoal os lançamentos dos custos variáveis. Afinal, nem todo mês eu tenho o mesmo custo para pagar. Então, para mim, ficou bem simples. E o do cartão, como eu não tenho o costume de utilizar cartão fora do normal, assim, só para ocasiões específicas, eu não tenho muito essa função aqui de utilidade, mas para mim é bem tranquilo. Só a questão do lançamento e da visão geral já é o suficiente para mim, para deixar isso aqui tudo completo e conseguir automatizar as minhas finanças. E com a criação de todo esse sistema aqui, que não me custa nada, já que todos os programas são gratuitos e a única coisa que eu preciso pagar é o meu Cloud Code, que eu já iria pagar de qualquer jeito, para mim foi bem útil de conseguir fazer esse sistema aqui e deixar ele rodando sempre. E eu espero que você possa curtir e também utilizar no seu dia a dia. E se você quiser continuar aprendendo comigo a criar sistemas e várias outras coisas dentro do Cloud, já clica nesse vídeo aqui que eu tô te esperando lá. Valeu!